Muito importante, porque será uma ligação exatamente dos nervos espinhais, havendo um diferencial em relação ao quê? Ao sistema nervoso central. Repare que no sistema nervoso central, eu havia falado que o quê? A substância branca, ou seja, neurônios mielínicos, estão o quê? Na parte interna. E a substância cinzenta, neurônios amielínicos, estão por fora. No caso do nervo espinhal, isso é o quê? Ao contrário. Você vai ter a substância cinzenta por dentro e a substância branca, que são exatamente os neurônios mielínicos, por fora. Tudo isso passando pelo quê? Pelo interior do quê? Do sistema vertebral, onde você tem canais protegendo essas estruturas da coluna. Sabemos também que a condução desse potencial de ação, ou seja, a questão da transmissão do impulso nervoso, vai ser cada vez mais rápida, conforme for que a maior grossura desta bainha de mielina. Teremos também alguns tipos diferenciados de neurônios, que vão fazer com que haja essa diferenciação de velocidade. Os grandes calibres dos neurônios mielinizados, você pode dividir em alfa, beta e gama. Você vai ter os próprios receptores ali ligados ao alfa, mecanoreceptores de pele, ou seja, o tato, relacionados ao beta, e os chamados nociceptores e receptores de frio, ou seja, dor e frio, os gama. Temos ainda o tipo beta, o tipo B, de médio calibre, que são chamados pré-ganglionares, que serão encontrados e citados melhor no sistema nervoso autônomo, e o tipo C, que são chamados o quê? De pós-ganglionares, encontrados também no sistema nervoso autônomo. Sempre lembrando que maior calibre de neurônio, maior calibre de bainha de mielina, com isso, por consequência, terá o quê? Uma melhor passagem desse impulso nervoso. Outro aspecto importante é que essa disposição, tanto conforme falamos para vocês, e repetindo novamente, olhamos o cérebro, temos o quê? Substância cinzenta por fora e a substância branca por dentro. No caso da coluna espinhal, substância branca vai estar por fora e a cinzenta por dentro. Isso falar com que você tem o quê? Fibras chamadas de aferentes, que levam a informação que de fora para dentro, e as fibras eferentes, que inclusive são chamados componentes motores, os neurônios efetuadores, que vão ser exatamente o quê? Trazendo a informação do cérebro em direção ao quê? A órgãos efetores. Quando falamos de aferentes, encontramos o quê? As estereoreceptivas, estímulos externos, ou seja, temperatura, dor, pressão, tato, as chamadas proprioceptivas, que captam o estímulo do próprio corpo, ou seja, eventos que são chamados de conscientes e inconscientes. Muitas vezes nós conseguimos captar essas informações, a levamos para o quê? Para o cérebro, ele interpreta e te devolve isso numa ação. Ainda temos as vísceras receptivas, que estão relacionadas ao quê? Aos órgãos, de uma maneira geral. Tudo isso nos leva também às chamadas terminações nervosas sensitivas. Temos o quê? Frio, que são os receptores de Krause, calor, de Ruffini, Merkel, tato e pressão, Patini, que é pressão apenas, Meissner, que seria tato, e as de dor, que são os nervosos livres, também chamados de nociceptores. E esses são muito importantes, inclusive, quando nos referimos o quê? À identificação e para bloqueio de dor. Nocicepção e recepção de dor é um dos eventos onde o organismo ele consegue identificar, obviamente, isso e consegue te dar respostas, ou imediatas, ou então depois de interpretação da questão desses eventos. Um dos principais eventos que nós podemos ver em função disso aí são exatamente os eventos correlacionados com a medula espinhal. O que nós já vamos chamar exatamente de quê? A via aferente vai levar essa informação para onde? Em direção às partes sensitivas e depois vai ser devolvido o quê? Através de vias eferentes para o quê? Glândulas, músculos e certamente o quê? Também eventos que vão ser o quê? Musculatura esquelética. Esses eventos, nós vamos chamar eles de quê? De eventos do chamado arco reflexo. O arco reflexo, ele tende ao quê? Captar informações, levá-las em direção exatamente o quê? A coluna espinhal e te devolver isso através de ações motoras. Então,
Você tem a via sensorial sensitiva, conforme está aqui em verde, e te devolve uma ação o quê? Através de via motora, neurônio motor, efetor, em direção ao quê? Em especial, a chamada musculatura esquelética, a chamada placa motora, que podemos identificar aqui. Aqui, conforme um desenho padrão que nós temos, um diagrama padrão que nós temos aqui em muitos livros, podemos ver aquele efeito em relação ao martelo. Nós respondemos à dor, porque sentimos, obviamente, que através de neurônios sensitivos, essa informação, que é a dor, e devolvemos através de uma ação motora, que é o quê? A contração muscular. É claro, se nós cortarmos esse neurônio sensitivo, o indivíduo não consegue responder. E ao inverso, se nós cortarmos o neurônio motor, nós sentimos a dor, porém, isso não acontece. Muitas vezes, esses eventos podem estar ligados, por exemplo, a patologias. Tipo, por exemplo, na diabetes, que a gente perde as porções terminais dos neurônios. Então, com isso, a sensibilidade é perdida. Então, digamos, se você sentir calor ou dor, você não vai sentir essas sensações. Você simplesmente pode visualizar e pode ficar com a mão ou com o evento sendo o quê? Continuado naquela região, sem haver uma ação propriamente dita. Aqui podemos ver exatamente isso. O indivíduo sentindo a dor, obviamente, com o quê? Através dos neurônios sensitivos, através desse objeto inserido na epiderme. Essa informação é levada através dos neurônios sensoriais sensitivos. Há um neurônio de associação que vai ligar esse sensitivo com o motor, e esse motor te gera uma resposta, obviamente sendo o próprio evento efetor propriamente dito. Isso tudo nos leva ao quê? A terminações nervosas chamadas de motoras. Quando falamos que elas são somáticas, são exatamente o quê? Eventos voluntários. Como eu disse ainda agora, a questão das placas motoras, que são eventos ligados aqui à musculatura esquelética. Já os viscerais são eventos ligados a quê, seguinte? Ligados à questão de musculatura lisa, cardíaca e glândulas. Então, com isso, você não tem mais a questão do quê? Das placas motoras. O que você tem são os corpos densos. Isso muito característico do quê? Do sistema nervoso autônomo. Temos agora, para finalizar, uma pequena revisão da questão exatamente do que nós aprendemos. Na organização do sistema nervoso, vimos que temos o quê? A questão do sistema nervoso central, onde ele capta, registra, através daqui, várias informações do meio externo e onde temos também vários eventos de aprendizagem ao longo da nossa vida. Isso exatamente envolvendo o quê? Encéfalo, cérebro e outros regimes importantes, obviamente, do sistema nervoso central. Um ponto também importante é o sistema nervoso periférico, que se encarrega de quê? De captar essas informações e levar através de vias aferentes, sensitivas, obviamente, as impressões desse corpo, através de órgãos do sentido e, é claro, também terminações nervosas. Tudo isso como vias de entrada. Essa resposta vem através do quê? De nervos cranianos e nervos espinhais, que vão trazer as respostas vindas do quê? Do cérebro e saindo em direção ao quê? A regiões motoras, as chamadas vias eferentes. Essas vias eferentes podem ser o quê? Somáticas, onde nos referimos ao quê? Musculatura esquelética, o movimento do quê? Da chamada placa motora. E temos o sistema nervoso autônomo, no qual são movimentos o quê? Ao contrário do somático, que é voluntário, nós temos um movimento involuntário dessa região. Vão ser divididos em simpático e parasimpático, em que vai envolver musculatura lisa, musculatura cardíaca e glândulas. Terminamos aqui a nossa sessão. Com isso, solicito aos senhores que façam os estudos devidos no LAVA, façam os exercícios e estarei posteriormente enviando mais material para complementação nesse período. Um forte abraço para vocês, garotos. Nos encontraremos em breve com mais atividades e uma próxima aula. Ok? Sucesso!